Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim para a gente entender como foi a semana para os produtores de arroz. Foi uma semana intensa, cheia de informações e novidades, e a gente vai tentar aqui traduzir um pouquinho de todas essas novidades, trazendo para a nossa conversa o Alexandre Velho. Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui no Notícias Agrícolas conosco, nos ajudando a entender um pouco mais de uma semana agitada para a produção e para os produtores de arroz, né, Alexandre? Correto. Olá a todos do Notícias Agrícolas, um prazer falar com vocês mais uma vez. Muito bem. Vamos começar pela reunião lá no Ministério da Agricultura, que foi logo no início dessa semana, onde definitivamente se colocou a necessidade de cancelamento dos leilões, Alexandre. Queria entender como é que foi essa conversa, quais os argumentos vocês utilizaram e e o que fez o governo se sentir convencido aí dessa mudança, Alexandre? Que até então era irredutível, né? A importação iria acontecer, né? Perfeito. Nós tivemos uma abertura de diálogo há alguns dias com o governo federal, com a Conab, e algumas reuniões ocorreram durante a semana passada, e esta semana nós fomos então pessoalmente a Brasília tratar com o governo um encaminhamento deste assunto complexo que é toda a questão que envolve o arroz. Comentamos com a Conab algumas questões aí com relação ao risco que seria nós continuarmos com esta ideia dos leilões, o risco principalmente com relação a uma oferta demasiada de arroz no Brasil, que não há necessidade, porque nós temos produto suficiente para o abastecimento deste ano, até porque a área aumentou fora do Rio Grande do Sul e a produção total brasileira deve chegar a 3,5%, quase 4% maior este ano que o ano passado. Mas especificamente com o governo, nós tratamos com os ministros Fávaro e Paulo Teixeira, mais o presidente Edgar Preto da Conab, esta questão dos leilões. O setor arrozeiro ele não aceita uma intervenção da forma que estava sendo colocada, um tabelamento de preços, porque somos aí adeptos e acreditamos no livre mercado, e este arroz a R$ 4 que o governo estava sinalizando colocar no mercado, ele não existe praticamente em lugar nenhum do mundo, a não ser na Índia, que existe arroz a este preço. Então, tivemos uma abertura que nos proporcionou falar desde a questão aí de custos de produção, questão de logística, questão do risco que era para o setor e para o próprio governo nós termos aí um desestímulo ao setor arrozeiro este ano, em função de baixar muito os preços aos produtores que tiveram muitos problemas nesta safra, em função das enchentes, diminuição de produtividade, enfim, um custo mais alto da lavoura arrozeira este ano. Então, toda essa questão é uma questão complexa, como eu comentei. Nós conseguimos sensibilizar o governo destes riscos e conseguimos, então, fazer uma espécie de acordo. E como é que vai funcionar? Nós vamos fazer um acompanhamento através da Conab e através também da Câmara Setorial Nacional do Arroz, um acompanhamento de preço semanal, e também vamos atuar de forma a ter uma oferta, se possível, um pouco maior de arroz em praças onde nós tenhamos aí preços maiores ou preços que são um pouco fora da curva, digamos assim. O que o governo quer é um equilíbrio e nós também queremos este equilíbrio, mas queremos, é óbvio, manter renda aos produtores, porque nenhum produtor vai se manter na atividade se tiver prejuízos. Alexandre, nesse contexto, né, de equilibrar a oferta por todo o Brasil,
Quais são os maiores riscos, onde estão os problemas e como resolvê-los? O problema maior hoje é no Nordeste, com praças como Pernambuco, Manaus também. O preço está acima da média, onde nós pesquisamos, fizemos um trabalho de levantamento em todo o Brasil, apresentamos este trabalho com gráficos à Conab. O preço hoje ele se situa entre 5 e 7 reais o quilo, e a maior parte do arroz, o arroz que mais vende, e é inclusive o arroz que a população de baixa renda compra, ele está entre 5 e 6 reais. E o arroz de 7 reais seria um arroz premium, um arroz de marcas mais tradicionais, que tem aí marcas de produtos realmente diferenciados. E este produto, então, entre 5 e 6 reais, ele está dentro da média, numa relação aí de mais de 80 países. E o Brasil é o número 81 em um arroz mais barato no mundo. Agora, quando você cita aí Pernambuco e o Amazonas aí como áreas críticas, o que tá desequilibrado? É a oferta? Falta a oferta? Tem uma demanda crescente? Enfim, por que esses mercados estão desequilibrados aí? Nós temos um delay, nós temos uma questão de logística e um delay com relação ao sul, onde é a maior parte da produção. E São Paulo também já teve um reflexo aí de uma oferta maior de produto e os preços nas últimas 2 semanas já baixaram. Ao contrário do Nordeste, onde ainda estes preços menores ainda não chegaram, então nós vamos atuar no sentido de ter uma oferta maior nestas praças, vamos fazer um estudo mais aprofundado nestes locais e com isso procurar então trazer este equilíbrio aí que o governo está nos solicitando. E como isso pode se viabilizar, Alexandre? Tem que ter a participação do governo, os próprios produtores de arroz têm como fazer essa migração da oferta? Como é que isso vai acontecer na prática? Não, os produtores de arroz, eles não vendem arroz ao consumidor. Nós vendemos arroz com casca in natura para a indústria. A indústria faz o processamento, então, de tirar a casca, de polimento e vende ao varejo, vende ao supermercado. Então, o que está no contexto dos produtores é manter ofertas regulares à indústria, e a indústria que tem uma capilaridade em todo o país, ela vai, então, atuar no sentido de fazer uma oferta maior na indústria localizada nestes locais que nós comentamos. E isso é viável, é fácil de fazer, Alexandre? Não, não é fácil de fazer, isso é uma coisa complexa, questão de mercado, não depende, eu tenho comentado que o produtor ele não coloca preço no seu produto, nós dependemos de vários fatores que são oferta e demanda, a questão do câmbio, paridade com relação ao Mercosul, mercado internacional, tudo isso influencia na questão do preço. Isso foge ao controle da parte da produção. Mas nós estamos, na verdade, fazendo um esforço em conjunto, porque temos uma preocupação desde a produção até o consumidor final. E, então, fizemos este acordo com o governo para que a gente possa fazer uma força-tarefa, digamos assim, de controle desses preços, dessas praças, e através da Câmara Setorial, porque na Câmara tem todos os agentes aí do setor, tem desde o setor produtivo, passa por cooperativas e as indústrias. Então a Câmara Setorial, junto com a Conab, vai ser o principal interlocutor aí junto ao governo, para que a gente possa, então, atuar em conjunto e trazer este equilíbrio que nós comentamos. Pois é. Ficou entendido pelo governo, tanto que o próprio ministro já anunciou que não vai ter mais importação, mas que ficou claro também na fala do governo que existe a intenção de estimular a produção no Brasil, Alexandre.
Como é que é essa questão do estímulo à produção e como é que os produtores de arroz podem responder aí a esse chamado, né, do governo? Me parece que quer apoiar a produção de 1 milhão de toneladas a mais, é isso? Veja bem, a importação de arroz, ela sempre ocorre todos os anos no Brasil, mas ela ocorre através da iniciativa privada, ela ocorre através de tradings que operam e têm expertise nesta questão para fazer a importação que, como eu comentei, ela é normal. O que não é normal é o governo importar uma grande quantidade essa que não é necessária. Quando o governo anunciou uma importação de até 1 milhão de toneladas, ele, na verdade, provocou duas coisas: uma corrida ao supermercado por parte dos consumidores, e foi isso que deu uma falsa impressão de desabastecimento, e ele também provocou uma alta dos preços, tanto no Mercosul, que manda muito arroz para o Brasil, e também até na Ásia teve reflexos de alta de preços em função de um anúncio aí de uma compra muito grande por parte do governo brasileiro. Então, o que ocorreu foi isso. Com relação ao tamanho da área e o estímulo a uma área maior, eu tenho dito que o Rio Grande do Sul, ele pode até diminuir um pouco o seu protagonismo de 70% hoje da produção, mas ele vai continuar sendo muito importante e certamente mais da metade do arroz brasileiro vai continuar saindo daqui do estado por um simples motivo. Primeiro, pelas condições de clima, de solo que nós temos no Rio Grande do Sul, e um inverno rigoroso, Alexandro, que ele acaba fazendo um controle natural de pragas. Com isso, nós temos uma necessidade menor do uso de defensivos agrícolas, ao contrário de outros estados brasileiros que têm um clima mais rigoroso, um calor mais intenso durante o ano, e isso dificulta com relação a custo de produção e o uso de produtos para controlar, por exemplo, tipo fungicidas que se usa, e também o Rio Grande do Sul ele tem uma expertise no negócio, altas produtividades, uma lavoura extremamente tecnificada. Então eu te afirmo com convicção que nós vamos continuar sendo aí protagonistas na produção nacional. Alexandre, só para entender, a proposta é ampliar essa produção fora do Rio Grande do Sul? Sim, é estimular um plantio maior fora do Rio Grande do Sul, mas isso já está ocorrendo em outros estados que aumentaram, inclusive, a área este ano, de 2023, 2024. O que ocorre é que estes mesmos estados, eles têm uma facilidade muito grande para a troca de cultura, ao contrário do Rio Grande do Sul, que tem vocação para o arroz e características, inclusive, de solo muito propícias para a cultura do arroz. Outros estados, quando o mercado muda, a soja melhora o preço, o milho, o algodão, eles acabam alterando com muita facilidade as culturas que eles plantam. Então é isso que ocorre. E daí, quando o governo anuncia apoiar aí 1 milhão de toneladas de arroz por meio de um programa de contrato de opção pública, ele está sinalizando para essa produção extra que o governo banca uma queda de preços no caso de um excesso de produção. Como é que é isso? O que ocorre, Alexandre, é o seguinte: hoje, pelos valores que nós estamos operando, não seria uma boa, e nós explicamos o porquê ao governo e o convencemos a deixar este assunto para resolver mais no final do ano, até porque até novembro, dezembro está definido, então, o tamanho da área que foi plantada nessa próxima safra. E o mercado de opção, ele pode vir a ser um mecanismo, mas ele pode também ser um sinalizador neste momento de preços bem menores. Então, porque isso tem uma indexação, isso tem uma referência para a aquisição do governo, muitas vezes com relação até ao preço mínimo
que hoje é R$ 65 com relação ao arroz. E para te teres uma ideia e uma noção do que eu estou falando, e o telespectador possa entender também, hoje o custo de produção do arroz não baixa de 95, R$ 100 a saca de 50 quilos. Então não tem motivos hoje para o governo fazer um lançamento no mercado de opção. Isso seria, no caso, no próximo ano, se, primeiro, o preço mínimo tenha uma elevação e valores mais próximos do custo de produção, e segundo, se houver, então, uma queda muito grande nos preços e houver uma necessidade de compra e um equilíbrio ao mercado ao contrário, né? Hoje nós estamos buscando um equilíbrio porque os preços passaram um pouco da normalidade e o mercado de opção, ele é ao contrário, quando os preços baixam muito. Só para ficar claro, Alexandre, então não tá acertado e não está definido nenhum contrato de opção por enquanto, é isso? O pedido que foi feito pelo setor arrozeiro, tanto produção, Câmara Setorial e a indústria que estava conosco na reunião com os ministros, foi que o governo aguarde para definir isto em conjunto com a cadeia, e isso foi prometido ao setor. Nada será feito sem nos chamar e conversar, vai ser resolvido mais no final do ano. Muito bem. Então, mais um problema superado e vamos para frente então, Alexandre. Ontem a gente viu mais uma etapa aí do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Consequência, obviamente, das enchentes que acabaram prejudicando o agronegócio do estado, e o arroz também teve uma parcela aí da produção prejudicada, talvez pequena, mas também sentiu os efeitos aí da enchente. Só para entender esse movimento, Alexandre, o que os produtores gaúchos estão reivindicando e por que é tão importante essa mobilização nesse momento? E a gente tem imagens, vou pedir até para o Renan colocar imagens lá do ginásio onde foi feita essa mobilização, para as pessoas verem a dimensão da participação dos produtores gaúchos nessa movimentação. Conta melhor para a gente, Alexandre. Olha, este movimento de Cachoeira do Sul, ele é um movimento legítimo, um movimento que trouxe um apoio ao documento que a Farsul enviou ao governo federal, inclusive com a anuência e com a assinatura conjunta aí da Federarroz. É um movimento que busca trazer uma solução definitiva para a questão dos financiamentos, especificamente para os produtores que tiveram problemas graves esta colheita. Produtores de arroz que colheram muito pouco ou não colheram, por exemplo, da região central do Rio Grande do Sul, e que teve o maior problema, e também produtores de arroz que plantam soja e que não colheram nenhum hectare, muitas vezes, da lavoura de soja que plantaram. E nós, como tivemos uma sinalização do governo e uma prorrogação dos financiamentos para agosto, para o dia 15 de agosto, nós precisamos então, e é isto que os produtores estavam buscando lá em Cachoeira, legitimamente, como comentei, uma solução definitiva, ou seja, uma prorrogação com linhas fora aí do crédito rural, fora do manual de crédito rural, e nós precisamos então de prazo e juros compatíveis para que a gente possa manter esses produtores na atividade. Na verdade, foi um reforço ao movimento, portanto, a participação dos produtores. A gente viu imagens de um ginásio lotado ali de produtores, pedindo que, de fato, o governo faça aí essa intervenção diante de promessas já feitas logo após o ocorrido, logo após as enchentes, né, Alexandre? Não é nada novo que está se pedindo, né? É só o cumprimento das promessas. Exatamente, perfeito. Muito bem. Só para finalizar agora, Alexandre, plano safra, o que vocês viram de positivo e negativo para o setor, e essa questão principalmente do seguro rural ampliado para o Rio Grande do Sul, vai ajudar ou não o produtor de arroz especificamente?
Olha, o Plano Safra teve um aumento de recursos, mas este aumento e a maior parte dos recursos estão, na verdade, com juros livres, não são subsidiados, né? Os recursos subsidiados com uma equalização ficaram, na sua grande maioria, para os pequenos produtores. Então isso nos preocupa, pode vir a trazer aí um aumento de custos no recurso que o produtor tem que tomar. Então nós temos que evoluir também aí na questão do seguro. O seguro ele tem que evoluir no sentido de trazer uma maior segurança, porque hoje nós temos muitos problemas aí com relação ao seguro na área, por exemplo, de arroz plantado na beira de rios. Muitas vezes o seguro não cobre as situações de alagamento, que foi o que mais ocorreu este ano. E também o seguro, nós precisaríamos de uma subvenção maior. O valor disponibilizado pelo governo ele tem que ser maior, porque isso vai trazer, então, uma garantia de uma participação maior do governo e, consequentemente, uma participação maior dos produtores na aquisição aí dos seguros. Então, ainda existe um longo caminho a ser percorrido com relação a este assunto. Nós mencionamos esta questão do seguro na reunião com os ministros e voltaremos ao tema junto com eles, aí sim, mas numa reunião específica somente para este assunto. Muito bem. O que você espera que aconteça no mercado a partir de agora, Alexandre? Qual a expectativa de vocês Olha, do o setor? mercado é difícil falar, pode ocorrer de tudo. Eu estou apostando aí numa certa estabilidade do mercado. Podemos ter um ligeiro aumento, mas à medida que vai aumentando a oferta, e esta é a tendência, tanto pelo trabalho que nós faremos de conscientização dos produtores em manter ofertas regulares, também está se aproximando os vencimentos dos financiamentos, as pessoas, os produtores têm os seus compromissos e certamente terão que fazer um caixa maior. Consequentemente, nós devemos ter um equilíbrio com relação ao mercado e é isso que buscamos. Manter, obviamente, renda aos produtores, nós temos que ter também viabilidade por parte da indústria para continuar fornecendo ao varejo e, por outro lado, reconhecemos e temos consciência que no final da cadeia está os consumidores que também são legítimos em comentar que não podem ter preços aí muito altos. Então, existe essa consciência, o setor está maduro, eu diria que todo o setor arrozeiro está muito equilibrado, esta é a palavra, porque nós temos hoje consciência de toda a situação e temos também aí credibilidade junto ao governo para que a gente possa tratar e encaminhar os assuntos com a maior celeridade e da melhor forma possível. Muito bem. Alexandre Velho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Um abraço, obrigado a vocês, Notícias Agrícolas sempre dando espaço para nós trazermos aí a realidade do setor. Então, parabéns a vocês pela cobertura e contem sempre aqui com a Federarroz. Muito Um obrigado. ótimo final de semana, um grande abraço. Abraço para você, Alexandre. Até a próxima. Tá aí, Alexandre Velho, presidente da Federarroz, falando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e traduzindo um pouquinho do que foi essa semana aí para principalmente o setor arrozeiro. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.